Vídeo de hoje do canal do Nicola com informação importante envolvendo o futuro de Maicon e o Corinthians. Quero te atualizar também sobre a panela de Rogério Ceni para 2023 no São Paulo. Informação também importante no Palmeiras. Será que o Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro, é o canhoto que joga no meio campo na mira do Verdão? Para completar, te conto quem é o meio atacante dito na Argentina como prioridade, como número 1 para o Flamengo. Falo também sobre as negociações do Vasco, com várias atualizações, tem informação do Internacional, as últimas do mercado e muito mais para você não perder nada. Super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativar as notificações, deixar like se curtiu o vídeo, beleza? Para quem não me conhece, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco, Esportes FM, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado. Para não perder nada, já disse, só de se inscrever. Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. E nessa segunda-feira tem muito jogo, a bola começou a rolar às 9h30 da manhã na Premier League. Na Betano você tem super odds em dois jogos super importantes. Por exemplo, Aston Villa e Liverpool. Se o Salah marcar e o Liverpool vencer, você pega uma cotação de R$ 3,75. Já no confronto entre Arsenal e West Ham, queria sugerir para vocês a super odd de vitória do Arsenal por 2-1, 3-1 ou 4-1. Qualquer um desses placares vai te garantir uma cotação de R$ 4,80 para apostar na Betano. Você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e sai apostando. Tenho certeza absoluta que você vai curtir, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o martelo deve ser batido entre Corinthians e Zenit em relação a Yuri Alberto, Robert Renan e Duqueiroz, negociação que você soube primeiro aqui no canal, somente depois do Réveillon. Isso não significa que o acordo corre risco, mas existem uma série de pendências que precisam ser acertadas. São 5 jogadores envolvidos. Além do Yuri Alberto, que fica em definitivo, do Robert Renan e do Duqueiroz, que se mudam para a Rússia, você ainda tem o Mantuan e o Ivan participando desse negócio. O Ivan voltando ao Brasil, o Mantuan, a discussão se ele fica mais um pouquinho, se vai ser comprado por 10 milhões de euros, enfim, até que tudo isso seja resolvido, a gente deve demandar algum tempinho, e a tendência é que o martelo seja batido de fato somente na virada do ano, mas sigo afirmando que o negócio está bem avançado. Bora falar agora sobre Zidane na seleção brasileira. Você já pensou nessa possibilidade? Pois saiba que o jornal francês L'Équipe afirma que a CBF já procurou o Zidane e tem otimismo em relação a essa contratação. Só para lembrar, o Zidane, que foi tricampeão da Champions pelo Real Madrid, está desempregado, e o que se dizia é que ele aguardava a saída do Deschamps da França para assumir a seleção francesa. Só que o Didier Deschamps, depois de vice-campeão na Copa do Catar, afirmou que quer renovar até 2026. Então a esperada vaga do Zidane pode acabar não acontecendo. Você gostaria de Zidane na seleção brasileira? Eu tenho dúvidas sobre o que pensar, mas é melhor do que qualquer técnico brasileiro, não tenho a menor dúvida. Bora falar também que Daverson, atacante que pertence ao Cuiabá, foi indicado pelo Antônio Oliveira ao Curitiba. O Antônio, técnico português que estava no Cuiabá, foi para o Coxa e pediu a contratação do centroavante. O negócio está descartado, o Cuiabá pediu cifras altíssimas, até porque o Curitiba deve anunciar ainda nessa semana a chegada de Rodrigo Pinho, jogador comprado do Benfica. Bora contar também que Nino, zagueiro do Fluminense, tem sido bastante especulado em Portugal como possível reforço do Sporting. Conversei antes de gravar o vídeo com o Fernando Garcia para saber se existia alguma negociação. Ele falou que é tudo mentira, que o Nino não vai jogar no Sporting, não há proposta, pelo menos até esse momento. E a saideira do giro de notícias, queria contar que o Sport de Recife fez proposta ao Flamengo pelo zagueiro Noga, que havia participado durante toda a temporada por empréstimo no Bahia. A ideia do Sport é ficar com o Noga também por empréstimo. Quero falar agora, acabou o giro de notícias, quero começar as informações para valer com o Internacional, que quer um camisa 9 específico. O grande nome dos sonhos do torcedor colorado, e mais do que isso, dos dirigentes, é Caio Jorge. Centroavante ex Santos, está na Juventus, contrato até junho de 2026. A curiosidade é que o Caio Jorge nem estreou na atual temporada, não conseguiu se adaptar ao futebol italiano. Ainda assim, a Juventus descarta por completo o empréstimo dele. Alguns clubes brasileiros já haviam sondado a Juve sobre essa possibilidade. A Juventus ou vai vender o Caio Jorge ou vai emprestá-lo para o futebol europeu, para que o Caio Jorge possa ter a oportunidade de continuar se adaptando numa realidade diferente da nossa.
Mano Menezes é alguém que defende demais a contratação do Caio por entender que ele ajudaria, especialmente por ser um centroavante que participa do jogo, não é aquele cara só de referência. O empresário do Caio Jorge é o Juliano Bertolucci, que já trabalhou na tentativa de repatriar o Caio, mas não conseguiu avanço. Por que o Inter precisa de um centroavante? O Mikael está sendo devolvido para o time dele na Itália. O Brian Romero tem negociações avançadas com o Tijuana. Beleza? Quero falar agora sobre Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro e foi especulado pelo jornalista Diego Firmino, que cobre o Palmeiras, como possível reforço ao Alviverde. De acordo com a informação desse jornalista, o Palmeiras teria elegido o Alan como o cara ideal para ser contratado para 2023. Eu tenho contado para vocês já há algum tempo que a prioridade no Palmeiras hoje é um volante canhoto. O Alan é volante canhoto, 25 anos de idade. Tá dentro do perfil. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha no Palmeiras e também com um dirigente no Atlético para saber se essa história poderia avançar. A fonte no Palmeiras pediu para não ser identificada, mas afirmou que esse nome nunca esteve na pauta do Palmeiras, pelo menos algo mais declarado, né? Sobre o dirigente do Atlético, falei com o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, e perguntei aí, vocês têm alguma busca, vocês foram sondados? A resposta foi a seguinte, abre aspas, não fomos procurados pelo Palmeiras em relação ao Alan, e mesmo que o fôssemos, a chance é zero de negociar. Peça importantíssima no esquema do Kudê. Então, o diretor de futebol do Atlético colocando um ponto final na especulação, ainda que o Palmeiras procure, tente, demonstre interesse. Isso não aconteceu, mas se acontecer, negócio descartado. O Alan, de fato, super importante, jogador revelado no Fluminense, esteve no Liverpool da Inglaterra, não conseguiu bem por lá, e desde que voltou ao futebol brasileiro tem feito sucesso com a camisa do Galo. Atleta que renovou recentemente seu contrato, vínculo até 2025. Então, se o Palmeiras buscava ou pensava no Alan, vai precisar projetar outro nome. Por que o Palmeiras busca um volante? Porque imagina que vai vender nos próximos dias o Danilo. Então a ideia é se antecipar esse mercado. A partir do momento em que você vende o Danilo e recebe bastante dinheiro, quando você vai buscar um substituto, o clube que tem esse jogador que você quer vai pedir mais dinheiro porque sabe que você está com dinheiro. Então o Palmeiras tenta antecipar, mas não parece ter ninguém muito perto assim. Eu vou ficar de olho nessa história para contar para vocês, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo e a panela que está se tornando o tricolor de ouro em 2023. A panela do Rogério Ceni. Todas as lideranças que contestavam ou tinham qualquer problema com o Rogério Ceni já deixaram ou estão deixando o clube. Contei para vocês lá atrás, na virada do ano, assim que o campeonato acabou, que o São Paulo tinha dois caminhos: ou demitia o Rogério Ceni, ou ficava com o treinador e fazia uma grande limpa, isso porque o Rogério tinha problemas com vários atletas, especialmente os mais veteranos. Já são 12 saídas, e dessas 12, 9 têm relação com o Rogério Ceni. As únicas 3 que não são a do Igor Gomes, que já assinou um pré-contrato com o Atlético, e embora ainda não tenha saído, tem contrato somente até março. O Luizão, que foi para o West Ham, não quis renovar o contrato, também saiu em fim de contrato. E o goleiro, o lateral esquerdo barra zagueiro, Léo Pelé. O São Paulo, o Rogério Ceni não gostaria de perder o Léo Pelé, mas o São Paulo entendeu que a proposta de 3 milhões de dólares era boa. Todas as outras 9 negociações têm o aval do Rogério Ceni. E algumas dessas 9 tinham problemas com o treinador. Casos, por exemplo, do Patrick, que deve ser anunciado ao longo dessa semana como reforço do Atlético Mineiro. Já contei para vocês que o que pega é a questão financeira. O São Paulo tem uma proposta de 5 milhões de reais para ele gostaria de um pouquinho mais. Nicão foi emprestado para o Cruzeiro porque também não se dava com o Rogério. O Miranda se incomodou demais com o Rogério, com a forma como o Rogério tratava os companheiros, ele mesmo, como o Rogério não o prestigiou. Reinaldo, lateral esquerdo, era alguém cujo a relação com o Rogério não era boa. Tem ainda a situação do Éder e do Bustos. O Bustos pediu para sair porque o Rogério não lhe deu oportunidade, só porque o Bustos não havia sido indicado pelo Rogério. O Rogério colocou o argentino no banco. Os atletas que saíram que não tinham problema com o Rogério: Marcos Guilherme, o Colorado e o goleiro Couto, tá? Diante dessa grande faxina que o Rogério promoveu, a preocupação do torcedor é quem serão os jogadores de qualidade do tricolor. Porque a grande preocupação é que o Rogério monte um time pequeno, um time sem grandes aspirações, de jogadores sem grande renome, e a partir daí ele possa liderar esses caras sem contestação. Só que no São Paulo a cobrança é muito grande. O ano de 2023 promete ser dos mais difíceis no Campeonato Brasileiro. Se eu fosse torcedor tricolor, estaria bem preocupado. Só para arrematar, 3 lideranças apenas ficaram no elenco: Caleri, que tem uma ótima relação com o Rogério Ceni, e Luciano, que nem gosta nem desgosta do Ceni, e o Rafinha, que acabou entrando na linha do Rogério para se manter no clube.
Bora falar agora sobre o Flamengo, que tem a melhor oferta por um jogador que atua no futebol argentino. Trata-se de Juan Quintero, que é colombiano, mas joga no River Plate. O contrato de empréstimo dele com o River termina em 31 de dezembro, ele pertence ao Shenzhen FC. Contei para vocês nesse domingo que o próprio atleta deu uma entrevista ao AS da Colômbia afirmando que está livre, que não vai ficar nem no River Plate nem no Shenzhen. E de acordo com o jornal Olé da Argentina, hoje o Flamengo é dono da melhor proposta salarial ao Quintero. O curioso é que no Flamengo ninguém nem fala sobre esse nome, mas na Argentina existe a informação segura de que as tratativas estão avançadas e que o Quintero tem hoje a melhor oferta financeira do Flamengo. Só para lembrar, o Quintero é um meia atacante que, se contratado, chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta, uma das posições pedidas pelo treinador português, o Vitor Pereira, que se apresenta somente na próxima semana. O Flamengo volta das férias nessa segunda-feira. Como o Vitor Pereira ainda tem contrato com o Corinthians, está recebendo os salários dele em dezembro do Corinthians, o Vitor só se apresenta na semana que vem. Mas em meio aos contatos com os dirigentes, o Vitor pediu um lateral direito, pediu também um volante. Perdão, onde você ouviu lateral direito, entenda goleiro. As prioridades são um goleiro, no caso o Ross, tem uma negociação avançada, um volante, no caso o Gerson, também as tratativas foram retomadas, e um meia atacante para ser reserva do Arrascaeta. Aí, depois dessas três prioridades, existem outras duas posições em que a gente também deve assistir a reforços, um lateral direito e um atacante de lado. O lateral direito segue na dúvida, o atacante de lado, existem negociações com o Douglas Costa. O Marcos Braz inclusive foi flagrado jantando com o Douglas Costa na semana passada. Só para fechar sobre o Quintero, também foi sugerido e conversou com outros clubes brasileiros, entre eles o Vasco e a 777, jogador que já viveu seu momento de alta. Hoje não sei se faria tão bem assim ao Flamengo, mas quem tem dinheiro pode tudo, certo? Bora falar agora sobre os reforços do Vasco para a temporada de 2023. Quero te dar uma atualizada sobre o que já rolou. O Vasco apresentou Pedro Raul, centroavante comprado por quase 11 milhões de reais. Fechou também com o Patrick de Luca, que deixou o Bahia sem custos. E anunciou, pouco antes do Natal, o Léo Pelé, jogador comprado por 16 milhões de reais. Um investimento de basicamente 27 milhões. Nos próximos dias, o Lucas Piton também será anunciado, lateral esquerdo do Corinthians, mais 17 milhões de reais. Na sequência, o Vasco deve oficializar a chegada de Luca Orellano, atacante de só 22 anos de idade, canhoto, muito bom driblador, joga na ponta direita do Vélez. Entre Vélez e Vasco está tudo fechado, 4 milhões de dólares por 50%. O CEO do Vasco precisou ir à Argentina para tentar convencer o Orellano a assinar esse contrato. Ele gostaria de ir para a Europa, mas a tendência é que saia negócio. Outro negócio que esquentou envolve o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians. O Vasco busca um goleiro há bastante tempo. O grande problema é que não houve acordo com os primeiros nomes tentados. O Vasco, inclusive, já está numa terceira lista, e essa lista conta com o Marcelo Groi, que deve continuar na Arábia Saudita, no Al Ittihad. Outra possibilidade pensada foi do Léo Jardim, que é um goleiro formado na base do Grêmio, que faz sucesso no futebol europeu. Negócio muito caro, foi praticamente descartado. E é aí que surge o Ivan, que está voltando da Rússia. O Corinthians e o Vasco já conversam sobre a possibilidade da transferência do atleta. Para arrematar sobre o Vasco, coisas que podem acontecer nessa semana para você ficar de olho. O volante Zanocelo do Santos interessa, chegaria para o lugar do Andrei Santos, vendido ao Chelsea. O grande lance é que o Santos pede 6 milhões de euros. Tem ainda um zagueiro que na Argentina é tratado como certo no Vasco, Manuel Capasso, só 26 anos de idade, pertence ao Atlético Tucumã. Proposta ou a pedida dos argentinos seria de 2 milhões e meio de dólares por 100% dos direitos econômicos. Vou ficar de olho nessas histórias e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Maicon. Ele fica ou não no Corinthians? Por que esse assunto é tão importante? O contrato de empréstimo do Shakhtar com o Timão se encerra em 31 de dezembro, ou seja, nessa semana. A partir de 1º de janeiro, o Maicon já nem tem mais vínculo com o Corinthians e precisaria voltar para a Ucrânia. Conversei antes de gravar esse vídeo com Marcelo Vojinovic, que é o empresário do Maicon. Está na Inglaterra para tratar também sobre esse assunto. E o Marcelo deixou claro que existe uma boa chance de a notícia ser positiva para o Corinthians. O martelo ainda não foi batido. Corinthians, o Marcelo e o próprio Maicon trabalham no processo de convencimento ao Shakhtar Donetsk. A ideia nesse momento é de prorrogação do contrato de empréstimo por mais uma temporada. O Shakhtar relutava com essa ideia, gostaria de ter o valor da venda.
O Brighton da Inglaterra chegou a procurar o Shakhtar, chegou a demonstrar interesse, mas não oficializou proposta, o que ajuda nessas tratativas que envolvem o Corinthians e o jogador. Frase do Marcelo foi a seguinte, abre aspas: existe uma grande possibilidade da permanência do Maicon. O Corinthians está empenhado na renovação do empréstimo e essa semana teremos uma decisão importante, fecha aspas. Contei para vocês do Yuri Alberto, que fica em definitivo, o Maicon bastante avançado para ficar por empréstimo, o Corinthians vai resolvendo as suas pendências em relação a reforços. Romero já foi anunciado, inclusive está treinando. O Matheus Bidu deve ser oficializado nas próximas horas, lateral esquerdo que chega do Guarani. Outros reforços, tô de olho, se pintar qualquer coisa conto para vocês. Esqueça de deixar like, curtir aquela coisa toda, a gente se encontra. Abraço, tchau!